Olá, o meu nome é Ana Rita e neste vídeo vamos dar início ao capítulo da obtenção de matéria. Para entrar neste tema, nós temos que ter a noção de que todos os seres vivos têm a necessidade de obter matéria, tanto para a incorporar como para a transformar em energia. Existem, porém, seres vivos que são capazes de sintetizar os seus próprios compostos orgânicos. São eles os seres vivos autotróficos. No entanto, existem outros que não têm esta capacidade, que são os seres heterotróficos, ou seja, que não sintetizam os seus compostos orgânicos. E por isso vão depender, direta ou indiretamente, da matéria obtida pelos seres vivos autotróficos. Apesar da enorme diversidade que existe no nosso planeta, todos os seres heterotróficos requerem os mesmos nutrientes básicos. A água, os minerais, as vitaminas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Estes nutrientes são importantes porque a nível celular eles vão entrar na constituição das estruturas da célula e vão ser utilizados também como fonte de energia. Vão participar em numerosas reações vitais que são essenciais para a sobrevivência de qualquer organismo, como por exemplo a renovação celular e a formação de novas células. Para os nutrientes serem processados e utilizados a nível celular, é necessário que ocorra a sua absorção, ou seja, a passagem destes nutrientes do meio extracelular para o meio intracelular. Se tivermos a considerar os seres vivos unicelulares, são constituídos apenas uma célula e, portanto, esta absorção implica apenas a passagem das substâncias pela membrana celular. Estes nutrientes podem passar, tal como disse, diretamente pela membrana ou podem ser também incorporados na célula, no interior de vesículas e depois sofrem uma digestão intracelular. Se tivermos a considerar os seres vivos pluricelulares, então, como a maioria ingere alimentos muito mais complexos, é necessário que ocorra primeiro uma digestão destes alimentos para que estes se transformem em substâncias mais simples, nos seus monómeros, para depois sim serem capazes de serem absorvidos. Após a digestão, os nutrientes vão passar diretamente para as células, ou, como acontece em alguns organismos mais complexos, como é o nosso caso, vão através do sangue ou de outros fluidos para todas as células do organismo. E aí a digestão vai ocorrer em órgãos especializados para tal função. Para compreendermos os mecanismos que garantem a obtenção de matéria a nível celular, nós temos que compreender muito bem as estruturas que são responsáveis por esses fenómenos. E é aí que entra a membrana plasmática. A membrana plasmática, também podemos chamar de plasmolema ou de membrana celular, estamos sempre a fazer referência à mesma estrutura, ela é o que delimita a célula. Ela vai funcionar como uma fronteira entre o meio intracelular e o meio extracelular e por isso mesmo vai manter a integridade celular. Contudo, ela não é totalmente impermeável. Pelo contrário, ela constitui uma barreira seletiva através da qual se vão processar a troca de substâncias e de energia entre a célula e o meio exterior. E isto já vamos ver também mais ao detalhe como é que acontece. Outra função da membrana celular é funcionar como sensor. E este sensor permite à célula modificar-se em resposta a diversos estímulos ambientais. A nível da constituição, a membrana plasmática é formada 60 a 75% por proteínas. Estas proteínas podem se apresentar sozinhas ou agregadas a lípidos, são as glicoproteínas, e elas vão ter funções principalmente estruturais, vão auxiliar o transporte de substâncias entre o meio extracelular e o meio intracelular. As proteínas vão ter também um papel importante na parte em que auxiliam na característica da membrana plasmática funcionar como um sensor. Elas vão funcionar aqui como receptores de estímulos químicos e vão ter também uma função enzimática, catalisando reações que ocorrem na superfície da célula. Em termos de lípidos, a membrana apresenta uma percentagem entre 25% a 40% e, ao contrário daquilo que salta à vista, não são apenas fosfolípidos. Existem também colesterol e glicolípidos. Claro que os fosfolípidos são aqueles que aparecem em maior concentração, porque fazem parte da bicamada que constitui a membrana. E por isso mesmo aparecem aqui representados. Os fosfolípidos, eles apresentam duas partes distintas, têm uma extremidade polar que é hidrofílica
que é quase como se fosse a cabeça do fosfolípido, constituída pelo grupo fosfato e pelo glicerol, e esta extremidade hidrofílica tem afinidade para a água. Depois apresenta a extremidade apolar ou hidrofóbica, que são as perninhas dos fosfolípidos, que são então as zonas que não têm afinidade para a água. Em termos de glícidos, eles aparecem em menor quantidade, apenas até 10% da constituição total da membrana, estão sempre na parte exterior e associados a proteínas ou a lípidos, ou seja, nunca aparecem sozinhos, são sempre considerados ou glicoproteínas ou glicolípidos e são importantes também no reconhecimento de certas substâncias por parte da célula, ou seja, na tal função sensorial que a membrana plasmática apresenta. A membrana plasmática tem evoluído ao mesmo tempo que ocorre a evolução da ciência. Desde muito cedo se começou a perceber que haveria algo a envolver as células e diferentes cientistas, claro que com os meios que havia na altura, diferentes cientistas foram passo a passo completando esta ideia da membrana plasmática que temos hoje. Os estudos da membrana começaram em 1885 por dois cientistas, Nagel e Kramer, e chegaram à conclusão mais básica para nós. A célula possui uma membrana a envolvê-la. Mais tarde, outro cientista, o Overton, em 1899, verificou que quanto mais lipossolúvel fosse uma substância, maior era a velocidade com que esta entrava dentro da célula. E verificou também que a membrana era destruída quando sujeita à ação de substâncias solventes dos lípidos. Ou seja, isto indicava que a membrana fosse constituída sobretudo por lípidos. Mais tarde, em 1925, Gorter e Grandel chegaram à conclusão de que a camada fosfolipídica, ou seja, já não eram os lípidos desconhecidos, seriam fosfolípidos, porque eles teriam zonas hidrofílicas e hidrofóbicas. E houve estudos também nesta altura que chegaram à conclusão que a quantidade de lípidos que existiam, que eram isolados a partir de uma célula, eram suficientes para formar uma dupla camada e não uma camada singular. Daí depois esta conclusão de que os fosfolípidos seriam constituídas por fosfolípidos porque teriam aqui a disposição em zonas hidrofílicas e em zonas. Mais tarde, em 1935, Davison e Danieli chegaram à conclusão que, dadas as características que já se conheciam da membrana, o facto dela ter uma certa permeabilidade, de haver uma tensão superficial da membrana, que ela seria mais do que uma dupla camada de fosfolípidos. E aí chegaram à conclusão que ela seria revestida por proteínas. Sabemos que não é exatamente assim que ela é, mas é aqui que entram as proteínas como parte integrante da membrana plasmática. Mais tarde, os mesmos cientistas, em 1954, chegaram à conclusão de que a membrana teria poros, poros estes revestidos por proteínas, porque eles verificaram que havia passagem de substâncias hidrofílicas do meio extracelular para o meio intracelular. Então, se no interior da bicamada fosfolipídica é uma zona hidrofóbica, não tem afinidade para estas substâncias, elas teriam que ter sítios específicos, os tais poros formados por proteínas, que permitissem a sua passagem de um meio para o outro. Os estudos foram prosseguindo e é então que dois cientistas, Singer e Nicholson, propuseram o modelo do mosaico fluido, que é então aquele que consideramos ainda na atualidade e aquele que é mais semelhante com aquilo que se pensa ser realmente a estrutura da membrana plasmática. Neste modelo, nós temos então uma bicamada de fosfolípidos, podemos ver aqui a camada interna e a camada externa. Temos também o colesterol. Lembram-se mais atrás, quando estávamos a falar da constituição da membrana, que eu disse que havia colesterol? Pois bem, aqui aparece, são estas pequenas moléculas amarelas que estão dispostas aleatoriamente na membrana no meio dos fosfolípidos. E qual é a função dela? Elas têm um papel estabilizador da membrana, ou seja, vão evitar que os fosfolípidos se agreguem e que
percam aqui a integridade da dupla camada. Depois é constituída também por proteínas, não a cobrir toda a superfície dos fosfolípidos, mas dispersas também ao longo da membrana, e aqui existem vários tipos. Temos as proteínas integradas, ou intrínsecas, que são aquelas que estão dentro da bicamada fosfolipídica. Temos as proteínas extrínsecas ou periféricas, como o exemplo desta aqui, que estão na face interna da membrana à superfície, ou seja, não penetram dentro da bicamada fosfolipídica. E temos um caso particular das transmembranares, que são proteínas intrínsecas, só que estas atravessam a membrana de uma face até à outra. Temos aqui o exemplo desta também, que tem uma zona para a face interna, outra zona para a face externa e uma zona aqui no meio, em contacto com a região hidrofóbica. E porquê que as proteínas conseguem fazer isto? Elas são constituídas por diferentes aminoácidos e, consoante os aminoácidos que constituem certa zona da proteína, elas podem ser mais hidrofílicas ou hidrofóbicas. Por exemplo, aqui temos uma hélice alfa hidrofóbica, ou seja, os aminoácidos que constituem esta zona desta proteína são aminoácidos hidrofóbicos e por isto esta parte da proteína tem afinidade para esta zona da bicamada. Por outro lado, estes aminoácidos que constituem tanto aqui na face externa como o que contacta aqui com a face interna são aminoácidos de caráter hidrofílico e, portanto, têm afinidade para esta zona dos fosfolípidos. E por esse motivo, a proteína mantém-se estável nesta posição e com esta conformação. Depois, o que é que temos mais? Temos os tais glicolípidos e glicoproteínas, que, tal como já vos disse também, nunca se encontram isolados, encontram sempre ou ligados a lípidos. Temos aqui estas estruturazinhas verdes, que são várias bolinhas. As bolinhas são para relembrar os monossacáridos, que unem-se e formam então glícidos mais complexos e podem estar ligados a proteínas ou então aqui diretamente aos fosfolípidos, formando um glicolípido. E porquê que chamamos este modelo o modelo do mosaico fluido? Porque vamos admitir que a membrana funciona como um mosaico fluido, ou seja, ela não é uma estrutura rígida, existem movimentos das moléculas que a constituem, ou seja, existe movimento entre os fosfolípidos, dotando assim de uma elevada fluidez. De entre os movimentos que existem nos fosfolípidos, para nós compreendermos um bocadinho melhor, temos movimentos rotacionais, em que os fosfolípidos rodam sobre si mesmos. Temos movimentos laterais, em que existem trocas de posições entre fosfolípidos que estão na mesma camada. E existem movimentos transversais, em que existem troca de posições entre fosfolípidos de camadas diferentes, também chamado de movimento de flip-flop. Passando então para os transportes transmembranares, temos dois tipos. Os transportes ativos, ou seja, aqueles que requerem gastos de energia por parte da célula, e temos os transportes passivos, ou seja, aqueles que não requerem gastos de energia por parte da célula. E aqui vamos ter o caso particular da osmose, que é o transporte de água, e a difusão, que são o transporte de outras substâncias que não a água, que podem ocorrer de forma simples ou facilitada, auxiliada por proteínas. Devido a estes diferentes modos de transporte de substâncias, a membrana vai apresentar maior permeabilidade para umas substâncias do que para outras, sendo mesmo impermeável para alguma delas, ou seja, existem certos compostos que é impossível de todo atravessarem a membrana celular. Esta característica vai permitir à membrana ter uma permeabilidade seletiva, que vai ser muito importante para manter uma diferente composição dos fluidos intracelulares em relação aos fluidos extracelulares e assim permitir que, independentemente da concentração exterior de determinadas substâncias, manter um ambiente constante para que seja o ideal para ocorrerem certas reações vitais para a célula. Vamos começar pelo estudo da osmose. A osmose, que é o caso particular do transporte das moléculas de água pela membrana. Elas vão atravessar facilmente a membrana
do meio extrasolar para o meio intrasolar e vice-versa, não interessa muito ao nosso nível, ao nível do secundário, perceber como esse transporte é feito. Ele é mediado por aquaporinas, que são proteínas especializadas em que a única função é permitir esta passagem da água. Elas funcionam como canais de água na membrana celular, mas aqui ao nível do secundário não é muito importante perceber essa característica. O que é importante perceber? É importante perceber que a água se vai deslocar de zonas em que há menor concentração de solutos, ou seja, do meio hipotónico, para zonas em que há maior concentração de solutos, para o meio hipertónico. Para quê? Para que consiga haver um equilíbrio de concentrações entre os meios. Ou seja, a água vai sempre deslocar-se de modo a que a concentração se equilibre o mais possível entre os meios. Dentro das células, a água vai se acumular no vacúolo e vamos perceber como é que é o comportamento da água, vamos perceber como é que funciona a osmose em diferentes meios. Começando numa solução hipertónica, ou seja, vamos supor que colocamos uma célula num meio em que a concentração extracelular é superior à concentração intracelular. Neste caso, a água vai ter tendência a sair para o exterior. Assim, a quantidade de água que entra dentro da célula é menor que a quantidade de água que sai e a célula vai perder água, ficando num estado de plasmólise. Se passarmos para uma solução isotónica, ou seja, uma solução que tem a mesma concentração que o meio intracelular, a quantidade de água que entra dentro da célula é igual à quantidade de água que sai, ou seja, o movimento de água não para, simplesmente a velocidade com que a água entra dentro da célula é igual à velocidade com que ela sai. E, portanto, não vai haver diferenças na quantidade de água que existe dentro da célula. E a célula vai permanecer num estado normal, por assim dizer. Quando passamos a célula para um meio hipotónico, ou seja, para um meio em que a concentração de solutos é menor do que aquilo que está no interior da célula, a água vai ter mais tendência para entrar dentro da célula do que para sair, ou seja, vai entrar uma quantidade superior de água do que aquela que sai. Assim, o vacúolo dentro da célula vai encher-se de água e quase que o citoplasma é empurrado contra a parede celular. No caso da célula vegetal, como ela possui a parede celular, que lhe dá bastante rigidez, a célula simplesmente fica num estado túrgido, atinge um estado de turgescência. Se tivermos a considerar uma célula animal, não tem esta parede celular a envolvê-la e, portanto, em casos mais extremos, pode mesmo ocorrer a lise celular, ou seja, a célula rebentar por tanta água que tem no seu interior. Passando para a difusão simples, aqui, esquecendo que estamos a falar de água, já passamos para outro tipo de substâncias, para moléculas de pequenas dimensões, para alguns íons, como no caso da imagem, por exemplo, o oxigênio. Neste caso, o soluto vai deslocar-se de zonas de maior concentração para zonas de menor concentração, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Quando atingimos o equilíbrio, um pouco à semelhança da osmose, o movimento das moléculas também não para, ele simplesmente vai ser igual tanto num sentido como no outro, não havendo alterações na concentração destas substâncias, e é considerado um transporte passivo, porque, tal como já disse, não acarreta gastos de energia por parte da célula. Um outro exemplo de transporte passivo é a difusão facilitada. E a difusão facilitada foi descoberta porque chegou-se à conclusão que existiam um número elevado de moléculas polares, ou seja, de moléculas que não teriam afinidade para atravessar diretamente a membrana, e algumas delas até de considerada dimensão, como a glicose, alguns aminoácidos, e que atravessavam a membrana a favor do gradiente de concentração, mas a uma velocidade superior àquela que seria esperada se o fizessem por difusão simples. Chegou-se à conclusão que existiam permeases, ou seja,
proteínas integradas, transmembranares, que atravessam a membrana de uma face à outra e que iriam aqui auxiliar a passagem destas moléculas pela membrana celular. E como é que ocorre este transporte? Primeiro, temos a ligação da molécula a transportar à permease. Depois disto, há uma alteração conformacional da permease que permite a passagem da molécula através da membrana. Após isso, ocorre a separação da molécula da permease e, de seguida, a permease regressa à sua forma inicial. Devido a esta intervenção das permeases, a velocidade de transporte das substâncias aumenta com a concentração, mas não de forma ilimitada. Ela apenas vai aumentar até o ponto em que todos os locais de ligação das permeases estão ocupados. Quando todas as permeases de certas substâncias estão ocupadas na célula, a velocidade de transporte vai estabilizar. Apesar de todos estes processos de transporte passivo de substâncias através da membrana permitirem atingir um equilíbrio de concentrações entre os meios intracelular e extracelular, porque eles são promovidos sempre a favor do gradiente de concentração, a célula também pode manter várias substâncias no seu interior em concentrações muito diferentes daquelas que têm o meio que as rodeia. E isto é muito importante porque é devido a esta permeabilidade seletiva que vamos garantir a manutenção das concentrações do meio intracelular mais ou menos constantes, permitindo então a ocorrência de reações químicas vitais para a célula. Um dos exemplos mais estudados de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela permite o movimento de sódio, dos íons Na+, e dos íons potássio K+, através da membrana contra um gradiente de concentração. Isto é mediado por certas proteínas que são as ATPases, porque são proteínas transmembranares que mudam de conformação não pela ligação de moléculas a elas, mas pela hidrólise do ATP em ADP mais fosfato. Através desta hidrólise, a bomba de sódio e potássio permite a saída de 3 íons sódio e a entrada de 2 íons potássio, mantendo assim as diferentes concentrações entre os meios intracelular e extracelular. Vamos então olhar aqui mais ao detalhe. Temos aqui deste lado o meio intracelular, o citoplasma, que tem uma grande concentração de potássio e uma baixa concentração de sódio. E temos o meio extracelular, que tem uma grande concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio. Para nós conseguirmos manter o nosso ambiente estável dentro da célula, nós temos que conseguir manter a concentração de potássio elevada e a concentração de sódio reduzida. Então aí vai entrar a ATPase, responsável por esse processo, que vai funcionar em diferentes passos. Imaginando que isto aqui, a figura, remete sempre para a mesma ATPase. Numa fase inicial vão ligar-se a ela 3 íons de sódio. Com a ligação da molécula de ATP, temos aqui a adenosina e 3 moléculas de fosfato, adenosina trifosfato, ATP. Com a ligação do ATP a ela altera a sua conformação e liberta as 3 moléculas de sódio para o espaço extracelular. E isto ocorre devido à hidrólise que houve do ATP, ou seja, é a energia que resulta do ADP se desassociar em ADP mais fosfato que é usada para esta proteína mudar a sua conformação e permitir a saída dos íons sódio. Com este fenómeno vai ficar ligada à nossa ATPase um íon fosfato. Com esta conformação, ou seja, com a proteína aberta para o exterior, ela vai permitir a ligação de 2 íons potássio. Com a libertação do íon fosfato que ficou ligado à nossa proteína, ela vai novamente alterar a sua conformação e vai libertar os 2 íons potássio para o interior da célula. Com este fenómeno, nós permitimos manter uma concentração de potássio elevada no interior da célula e uma baixa concentração de sódio,
ao contrário do meio exterior, em que temos uma elevada concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio. E sobre a membrana plasmática é tudo. No próximo vídeo, ou seja, na parte 2 da obtenção de matéria, nós iremos nos focar na digestão intracelular e na obtenção de matéria pelos seres vivos heterotróficos. Iremos ver um bocadinho dos seus sistemas digestivos e essa parte da matéria. Por agora, só me resta agradecer por terem assistido o vídeo até ao fim. Não se esqueçam de subscrever ao canal se o vídeo vos foi realmente útil e se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, podem o fazer aqui em baixo nos comentários ou, se quiserem de forma mais direta, através do meu Instagram, que está sempre online. Portanto, estarei ao dispor para vos ajudar no que for preciso. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.